Imagine viver uma vida plena, equilibrada e repleta de significado. Em meio às pressões diárias e à busca incessante por propósito, existe um caminho que nos leva a experimentar paz interior, amor genuíno e uma força que transcende as circunstâncias. Este caminho é descrito pela Bíblia como fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo nos apresenta esse convite à transformação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas palavras não são apenas um ideal a ser alcançado, mas um reflexo do que Deus deseja cultivar em cada um de nós. Então, como seria uma vida onde esses frutos estão plenamente presentes? Vamos descobrir juntos. Antes de explorarmos cada fruto, é importante entender. Paulo usa a palavra fruto no singular. Isso não é um erro. Ele nos mostra que todas essas virtudes são parte de um todo, como os gomos de uma única laranja. Eles formam um conjunto harmonioso, refletindo o caráter de Deus em nós. Imagine uma árvore frutífera em pleno crescimento. Cada fruto representa uma parte dessa árvore viva e saudável, mas todos juntos formam um testemunho unificado da obra de Deus em nossas vidas. É essa visão de unidade e transformação que guia a nossa jornada ao longo deste texto. Para facilitar, dividiremos esses frutos em 3 categorias: nosso relacionamento com Deus, com os outros e conosco mesmos. Conforme avançamos, visualize cada fruto como uma prática viva e presente, moldando a forma como você se conecta com o mundo. Relacionamento com Deus: amor, alegria e paz. Amor. O amor que Paulo descreve aqui é revolucionário. É um amor incondicional, altruísta, que se doa sem esperar nada em troca. É o amor que Deus demonstrou ao enviar seu Filho por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3, versículo 16. Esse é o maior exemplo de amor sacrificial. Esse amor não apenas transformou vidas ao longo da história, mas continua a oferecer esperança e reconciliação para todos que o experimentam. Imagine como seria o mundo se todos praticassem esse tipo de amor. Pense na força que ele tem para curar relacionamentos, unir famílias e transformar comunidades. Esse amor não conhece limites. Ele ultrapassa barreiras sociais, culturais e até mesmo pessoais, mostrando-nos o que significa viver plenamente para Deus e para os outros. Alegria. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias. Ela é uma expressão da confiança em Deus, uma força que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Em Atos 16, versículo 25, Paulo e Silas, presos e machucados, cantavam louvores a Deus. Sua alegria era um testemunho vivo de fé. Essa alegria contagiou os outros prisioneiros e abriu portas para um milagre que transformou vidas. Alegria é mais do que um sentimento, é uma escolha. Quando optamos por ver além das dificuldades e focamos nas promessas de Deus, encontramos uma fonte de energia espiritual que renova nossas forças diariamente. Imagine como essa alegria pode iluminar a vida daqueles ao seu redor. Paz. A paz do Espírito é mais do que a ausência de conflitos. É uma serenidade interior que nasce da certeza de que Deus está no controle. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele demonstrou que sua paz é mais poderosa que qualquer caos. Marcos 4, versículo 39. Essa paz não só acalmou os discípulos, mas também os ensinou a confiar em Jesus diante das tempestades da vida. Agora pense, o que está tirando sua paz hoje? Como confiar em Deus pode transformar sua perspectiva? Paz é a base sobre a qual construímos a nossa fé. É o que nos permite enfrentar desafios com coragem e equilíbrio, sabendo que Deus está conosco. Relacionamento com os outros. Paciência, bondade e benignidade. Paciência. A paciência nos ensina a esperar, a suportar e a perseverar, mesmo em situações desafiadoras. Deus foi paciente com o povo de Israel, oferecendo repetidas chances de arrependimento. Sua paciência abriu caminho para a redenção e o cumprimento de suas promessas. Imagine como a paciência pode melhorar seus relacionamentos.
talvez com aquele amigo ou familiar que o desafia constantemente. A prática da paciência nos transforma em pessoas mais compreensivas e resilientes, permitindo-nos construir pontes onde antes havia muros. Bondade. Bondade é mais do que atos esporádicos. É um estilo de vida que reflete a generosidade de Deus. O bom samaritano, Lucas 10, versículos de 25 a 37, mostrou bondade ao cuidar de um desconhecido em necessidade. Esse ato não apenas salvou uma vida, mas continua a inspirar gerações sobre o verdadeiro significado de amor ao próximo. Como você pode ser um canal de bondade hoje? Talvez uma palavra amiga ou um gesto inesperado possa transformar o dia de alguém. A bondade tem o poder de desarmar até os corações mais endurecidos, criando oportunidades para a reconciliação e o entendimento. Benignidade. Benignidade é gentileza em ação. É tratar os outros com compaixão, mesmo quando não merecem. Jesus pediu perdão para aqueles que o crucificaram. Lucas 23, versículo 34. Essa demonstração de benignidade desafiou o ódio e ofereceu um exemplo inigualável de graça. A benignidade nos ensina a sermos agentes de cura. Quando praticamos a compaixão, refletimos o caráter de Deus de maneira que impacta profundamente aqueles ao nosso redor. Relacionamento consigo mesmo e com o mundo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade. Fidelidade é muito mais do que lealdade superficial ou uma simples adesão a compromissos. É uma virtude que transcende as circunstâncias e revela a profundidade do nosso caráter, especialmente quando vivemos sob a influência do Espírito Santo. Ser fiel é estar firmemente enraizado na verdade, inabalável diante das dificuldades e comprometido em honrar a Deus em todos os aspectos da vida. Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo sob a ameaça da cova dos leões. Daniel 6. Sua fidelidade trouxe livramento e glorificou a Deus diante de uma nação inteira. Fidelidade começa com a lealdade, mas é muito mais abrangente. Ela se manifesta em nossa constância na caminhada com Deus, mesmo quando enfrentamos ventos contrários. Em uma época em que compromissos são frequentemente descartados quando deixam de ser convenientes, a fidelidade é um testemunho poderoso de uma vida que busca agradar a Deus acima de tudo. Ser fiel a Deus significa confiar nele, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos. É manter nossa devoção diária, priorizando momentos de oração, estudo da palavra e adoração, mesmo quando a rotina tenta nos distrair. Fidelidade é ser constante na busca por um relacionamento mais profundo com o Criador, confiando que Ele é sempre fiel a nós, como afirma 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade também é integridade. É viver de maneira que nossas palavras e ações estejam alinhadas com os valores que professamos. Não é apenas sobre sermos consistentes, mas também sobre sermos verdadeiros e autênticos em tudo o que fazemos. É uma marca de quem vive segundo o Espírito, como mencionado em Gálatas 5, versículo 22. Essa fidelidade tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Quando outros veem nossa constância, compromisso e lealdade, eles são inspirados a adotar a fidelidade como um estilo de vida. Nossa fidelidade torna-se um testemunho vivo da bondade e confiabilidade de Deus. Viver uma vida de fidelidade nem sempre é fácil. Existem momentos em que a pressão, as distrações ou os desafios podem tentar nos desviar. No entanto, a fidelidade é refinada nas dificuldades. É nas adversidades que demonstramos se somos realmente comprometidos com Deus e com os valores que Ele nos chama a viver. As recompensas da fidelidade são profundas. Não apenas cultivamos um caráter mais forte, mas também experimentamos a alegria de uma vida em sintonia com o propósito de Deus. Além disso, Deus honra os fiéis, como promete em Apocalipse 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade não é apenas uma virtude, mas um chamado para cada cristão. É um convite para viver uma vida que glorifica a Deus e constrói confiança nos relacionamentos humanos. É um testemunho poderoso em um mundo marcado pela inconstância e pela desconfiança.
Ao permitir que o Espírito Santo opere em nós, podemos crescer em fidelidade, tornando-nos um reflexo da lealdade imutável de Deus. Que sejamos conhecidos como pessoas fiéis à nossa fé, aos nossos compromissos e à nossa missão de compartilhar o amor e a verdade de Deus com o mundo. Mansidão. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É a habilidade de responder às situações com calma, mesmo diante de provocações, por meio de uma humildade genuína que reflete a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em um mundo que frequentemente associa força com agressividade e poder, a mansidão brilha como um testemunho de verdadeira fortaleza. Um dos exemplos mais marcantes de mansidão é visto em Jesus lavando os pés dos discípulos, João 13, versículos de 1 a 17. Esse ato, realizado pelo Mestre e Senhor, foi um gesto de humildade profunda e serviço. Em um contexto onde lavar os pés era a tarefa dos servos mais humildes, Jesus voluntariamente tomou a posição de servo para ensinar uma lição eterna sobre liderança e caráter. Este gesto simples, mas profundamente simbólico, moldou a missão dos discípulos. Ele mostrou que grandeza no reino de Deus não é medida pelo domínio, mas pela disposição de servir. Mansidão, aqui não significou ausência de autoridade, mas uma expressão de força canalizada para a edificação dos outros. Mansidão tem o poder de transformar relações e construir pontes de paz e reconciliação. Ela nos ensina que a verdadeira força está em servir, em colocar o bem-estar dos outros acima de nossos próprios interesses. Escolher mansidão em vez de reatividade exige um domínio próprio que só pode vir do Espírito Santo. É através dessa escolha que nos tornamos instrumentos de pacificação em um mundo muitas vezes dominado pela hostilidade. Além disso, a mansidão nos ajuda a lidar com nossas próprias falhas e limitações. Ela nos ensina a tratar a nós mesmos com a mesma graça que Deus nos concede, evitando a autocrítica destrutiva e permitindo que cresçamos em sabedoria e maturidade espiritual. No relacionamento consigo mesmo, a mansidão se manifesta como paciência e gentileza ao lidar com nossas fraquezas e processos de crescimento. Ela nos liberta da necessidade de provar constantemente nosso valor, ajudando-nos a confiar na identidade que Deus nos dá. No relacionamento com o mundo, a mansidão é a chave para resolver conflitos, promover reconciliação e viver como agentes de transformação. Ao abraçar a mansidão, permitimos que o Espírito Santo transforme nossos corações e ações, moldando-nos à imagem de Cristo. Essa transformação não apenas beneficia aqueles ao nosso redor, mas também nos leva a uma vida de paz interior e propósito, alinhada com o plano de Deus. Mansidão, portanto, é a força controlada que reflete a grandeza do reino de Deus. É o convite para servir, para ser humilde e para ser um canal de reconciliação em um mundo que clama por paz e esperança. Que possamos cultivar essa virtude em nossa caminhada diária, permitindo que Deus use nossa força controlada para impactar o mundo de maneira positiva e duradoura. Domínio próprio. Domínio próprio é a força interior que nos capacita a controlar nossas ações, desejos e palavras. É uma habilidade que reflete maturidade espiritual e nos ajuda a viver uma vida alinhada com os princípios de Deus, mesmo diante de tentações ou pressões externas. Quando exercemos domínio próprio, demonstramos a capacidade de priorizar os propósitos de Deus acima dos impulsos momentâneos, escolhendo a integridade em vez da gratificação imediata. Um dos exemplos mais notáveis de domínio próprio nas Escrituras é a história de José resistindo à tentação da esposa de Potifar. Gênesis 39. José, um jovem que enfrentava desafios como escravo em uma terra estrangeira, escolheu manter sua integridade mesmo quando confrontado com uma situação que poderia comprometer seu caráter. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José permaneceu firme, declarando que não poderia pecar contra Deus. Sua decisão de fugir da tentação resultou em consequências imediatas difíceis, como a prisão injusta, mas também pavimentou o caminho para sua ascensão como governador do Egito.
Este exemplo ilustra que o domínio próprio é uma escolha poderosa que molda nosso futuro e preserva nosso caráter. Domínio próprio não é uma restrição, mas uma libertação. Ele nos ajuda a superar impulsos prejudiciais, como a raiva, a ganância ou a luxúria, que podem nos levar a decisões destrutivas. Quando escolhemos exercer domínio próprio, nos libertamos de comportamentos que nos aprisionam e criamos espaço para crescer espiritualmente. Além disso, o domínio próprio transforma desafios em oportunidades. Ao invés de sucumbir às circunstâncias difíceis, somos capacitados pelo Espírito Santo a responder de forma que glorifique a Deus e edifique nossa fé. Assim, cada situação que exige domínio próprio se torna uma chance de amadurecimento espiritual. No relacionamento consigo mesmo, o domínio próprio é essencial para cultivar a autodisciplina e a resiliência. Ele nos ajuda a identificar áreas em que precisamos crescer e a nos comprometer com mudanças significativas. É através dele que conseguimos manter um equilíbrio saudável entre nossas emoções, pensamentos e ações, promovendo uma vida de paz interior. No relacionamento com os outros, o domínio próprio nos permite agir com paciência, compaixão e sabedoria, mesmo em situações de conflito ou provocação. Ele nos capacita a evitar palavras impensadas e ações precipitadas, permitindo que sejamos agentes de reconciliação e harmonia. O domínio próprio também nos ajuda a viver como exemplos do caráter de Cristo, inspirando outros a buscar uma vida transformada. O domínio próprio não é algo que alcançamos sozinhos. Ele é fruto do Espírito Santo operando em nós. Ao submetermos nossos desejos e impulsos a Deus, Ele nos fortalece para vencer as batalhas diárias contra a carne e para viver em conformidade com sua vontade. Domínio próprio, portanto, é mais do que controlar impulsos. É uma expressão da obra de Deus em nossas vidas. É a força que nos permite superar tentações, construir relacionamentos saudáveis e viver com propósito. Que possamos buscar essa virtude diariamente, permitindo que Deus nos transforme e nos capacite a sermos instrumentos de sua paz e justiça no mundo. Os frutos do Espírito não são ideais distantes ou inalcançáveis, mas marcas visíveis de uma vida guiada pelo poder transformador de Deus. Eles não apenas moldam nosso caráter, mas também impactam profundamente aqueles ao nosso redor. Cada fruto que cultivamos é uma evidência viva do que Deus pode realizar por meio de uma vida completamente entregue a Ele. Agora, imagine o impacto de uma comunidade inteira vivendo esses frutos diariamente. Pessoas agindo com amor genuíno, cultivando a alegria mesmo nas dificuldades, promovendo paz em meio aos conflitos e demonstrando paciência, bondade e domínio próprio em suas interações. Esse tipo de comunidade não apenas reflete o coração de Deus, mas se torna uma luz poderosa em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Você está pronto para permitir que o Espírito Santo comece ou continue essa obra transformadora em sua vida? Permita que ele cultive esses frutos em você. Não se trata de um esforço humano, mas de uma rendição completa ao Espírito de Deus. Peça ao Senhor que transforme seu coração, que renove sua mente e que faça de você um reflexo vivo de seu amor, misericórdia e graça. O apóstolo Paulo nos desafia com essas palavras em Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa é uma chamada não apenas para crer, mas para viver de forma alinhada com o Espírito, permitindo que ele guie cada pensamento, decisão e ação. Que essa seja a sua oração hoje. Senhor, quero viver de acordo com o teu Espírito. Ajuda-me a ser terreno fértil para que os teus frutos cresçam em mim. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu amor, transformando não apenas a mim, mas todos ao meu redor. Amém. Permita que o Espírito Santo transforme você e, por meio de sua vida, transforme o mundo ao seu redor. Que os frutos do Espírito sejam a sua marca, o seu testemunho e a evidência do Deus vivo habitando em você.